Irmãos, hoje nós vamos continuar a estudar a palavra de Deus através da confissão de fé de Westminster. Tem sido aí o instrumento que nós temos utilizado para guiar o nosso estudo naquilo que diz a Escritura Sagrada a respeito de doutrinas, que são aquelas doutrinas que nós queremos serem doutrinas centrais da fé cristã, importantes para a nossa compreensão daquilo que diz o texto sagrado. E na última quinta-feira nós encerramos, depois de um longo período, passamos algumas semanas ali estudando no capítulo de número 21, que dizia respeito ao culto religioso, e o domingo, o dia do Senhor, né? Então, o pastor Paulo encerrou aí o capítulo de número 21 na última quinta-feira, e hoje nós daremos início ao capítulo de número 22, que é o capítulo que trata acerca dos juramentos legais e dos votos. Nós vamos gastar algum tempo hoje pensando sobre isso, e é provável que nós tenhamos algumas semanas para frente aí em que nós vamos trabalhar ainda com o tema do capítulo de número 22. Então nós vamos, como já costumeiramente nós fazemos, nós vamos ler os parágrafos que vão servir para a nossa reflexão na noite e depois vamos passar a explicação deles, considerando os textos bíblicos que nos são fornecidos como texto prova para nós compreendermos aquilo que os nossos irmãos da Assembleia de Westminster escreveram a respeito desses assuntos. Então, parágrafo 1º aí do capítulo de número 22 nos diz o seguinte: o juramento, quando lícito, é uma parte do culto religioso pelo qual o crente, em ocasiões necessárias e com toda a solenidade, chama a Deus por ter testemunha do que assevera ou promete. Pelo juramento ele invoca a Deus para julgá-lo segundo a verdade ou falsidade do que jura. Segundo parágrafo, o único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus, nome que se pronunciará com todo o santo temor e reverência. Jurar, pois, falsa ou temerariamente por este glorioso e tremendo nome, ou jurar por qualquer outra coisa é pecaminoso e abominável. Contudo, como em assuntos de gravidade e importância, o juramento é autorizado pela palavra de Deus, tanto sob o Novo Testamento como sob o Velho. O juramento, sendo exigido pela autoridade legal, deve ser prestado com referência a tais assuntos. Então, estes dois parágrafos, irmãos, introduzem este tema do capítulo de número 22 da Confissão de Fé de Westminster, que trata acerca dos juramentos legais e dos votos. E, especificamente, esses dois parágrafos que nós lemos nos ensinam, primeiro, e é aquilo sobre o qual nós vamos discutir e pensar um pouco hoje. Primeiro, estes dois parágrafos que nós lemos nos ensinam acerca da natureza daquilo que é um juramento lícito. O que é um juramento legítimo? Que tipo de juramento nós podemos fazer? Nós começamos hoje o exercício devocional da noite lendo o texto de Mateus, no capítulo 5, em que Jesus fala acerca dos juramentos, estabelecendo uma antítese com a lei do Antigo Testamento, mais precisamente uma antítese com a interpretação que era feita pelos religiosos acerca da lei e dos profetas. E naquele contexto, Jesus ele fala sobre os juramentos, e algumas pessoas tendem a entender a fala de Jesus como sendo uma fala que proíba o fazer juramentos em quaisquer circunstâncias, o que é um erro, e nós vamos considerar isso um pouco mais à frente ao longo do nosso estudo. O que Jesus estava fazendo não é proibindo o juramento em quaisquer circunstâncias, mas ele estava proibindo e condenando juramentos que eram feitos levianamente.
Naquele contexto em que Jesus escreve, em que Jesus fala aos seus ouvintes, na verdade, o que estava em jogo era uma interpretação dos religiosos da tradição judaica daquele tempo que endossava a prática comum de juramentos que eram feitos como juramentos que poderiam ser violados. Então, quando Jesus fala que você não deve jurar por isso ou por aquilo, e ele elenca ali alguns elementos, isso está de acordo com aquela que era a prática comum daqueles religiosos no tempo, que juravam levianamente. Eles acreditavam que existiam juramentos que poderiam ser feitos e que poderiam ser quebrados, contanto que não fossem feitos em o nome santo de Deus. Então Jesus não está proibindo juramentos de quaisquer natureza. Jesus estava proibindo e condenando juramentos que fossem feitos de maneira leviana. Portanto, a primeira coisa que nós vamos aprender aqui por meio desses parágrafos que nós lemos é que existe um tipo de juramento legítimo. Existe um juramento lícito. Tanto que se pode fazer, quanto que se deve fazer em tempos específicos e em circunstâncias específicas. Segundo lugar, o que nós vamos ver é que o único nome pelo qual é lícito jurar é o nome do nosso Deus. Nós não devemos jurar em nome de quaisquer outras coisas ou pessoas que não são Deus. O único nome pelo qual se deve jurar é o nome santo do nosso Deus. Mas sobre o primeiro aspecto aí que eu enfatizei, sobre a natureza de um juramento legítimo, sobre o tipo bom de juramento que nós devemos fazer, que somos orientados pela palavra de Deus a fazer e também orientados pelo texto da confissão. Um juramento, nós cremos e entendemos, irmãos, que ele é um ato solene. E é um ato solene no qual nós invocamos a presença de Deus como testemunha ou como juiz de nossas palavras, dos compromissos que nós estabelecemos, dos juramentos que fazemos, daquilo que nós prometemos. E se vocês se recordam bem, no capítulo 21, quando nós tratávamos ainda sobre o culto e sobre o domingo cristão, sobre o dia do Senhor, nós, no parágrafo 5º, eu acredito, nós estávamos ali discutindo sobre aqueles elementos ordinários de culto e aqueles elementos especiais, né, que eles ocorrem de maneira ocasional no culto. E nós vimos naquele contexto que juramentos eles são tratados como sendo um elemento ocasional do culto religioso. Portanto, veja só, a confissão de fé já havia declarado isso para a gente, e o que está acontecendo nesses parágrafos que nós lemos é que o texto que foi redigido pelos nossos irmãos da Assembleia de Westminster, ele agora reafirma essa palavra, que o juramento ele tem um caráter solene, ele diz respeito à invocação de Deus que nós fazemos para atestar, para julgar, para confirmar aquilo que nós prometemos ou aquilo que nós juramos. Então, de uma certa perspectiva, esse juramento, que nós cremos ser um juramento lícito, um juramento legítimo, ele serve como parte de uma dimensão mais ampla do culto religioso e ele se encaixa no contexto da adoração pública. Por exemplo, abra sua Bíblia em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 10. Deuteronômio 10. Versículo 20. Quem encontrou aí pode ler para a gente. Então, o texto de Deuteronômio nos lembra que este juramento que é um ato solene, que em um sentido mais amplo, ele é um elemento ocasional do culto cristão, mas ele não está simplesmente atrelado a isso, nós vamos ver, mas ele serve também como um elemento ocasional do culto cristão.
O texto de Deuteronômio aqui nos lembra que quando nós juramos, deve ser sempre pelo nome de Deus, em o nome do Senhor. Então, por exemplo, nós temos alguns momentos na nossa experiência de culto em que nós separamos um espaço na liturgia para que juramentos sejam proferidos. Um exemplo recente que nós vivenciamos aqui, para citar 2 exemplos, por exemplo, foi no início de dezembro, minha ordenação ao ministério pastoral. Eu assumi aqui à frente uma série de compromissos solenes, não é? Quando instado aqui pelos nossos irmãos membros da comissão do presbitério que veio aqui para poder fazer a ordenação. Aquilo são juramentos. São promessas que eu fiz diante de todo o povo, toda a assembleia, toda a congregação, mas, sobretudo, promessas e juramentos que eu fiz diante de Deus e que eu devo cumpri-los sob pena de condenação e castigo da parte do próprio Deus, se eu estiver mentindo, se eu estiver jurando levianamente. E nós experimentamos isso como parte do culto público, como parte da experiência que nós estávamos vivenciando naquele dia na adoração comunitária. Um outro exemplo muito comum na nossa tradição, na nossa experiência como presbiterianos, são as públicas profissões de fé, que são feitas regularmente em nossas igrejas. No último domingo, nós tivemos a recepção do nosso irmão Alexander, sendo recebido aqui por pública confissão de fé, em que ele afirmava os seus compromissos diante de Deus e diante da congregação, e aquele é um juramento. Deus, ele é invocado ali como testemunha e juiz daquelas palavras que estão sendo ditas, que estão sendo afirmadas em culto público. Então, a Escritura nos lembra, no texto de Deuteronômio, que é somente pelo nome de Deus que nós devemos jurar. Volte aí a sua Bíblia agora em Êxodo, capítulo de número 20, verso de número 7. Então vejam só, este é um texto dos 10 mandamentos. Nós primeiro vimos no texto de Deuteronômio que é somente pelo nome de Deus que nós devemos jurar. Mas agora no texto dos 10 mandamentos, nós somos advertidos quanto ao tipo de uso que se deve fazer do nome de Deus. E quando este mandamento ele está incorporado ali nos 10 mandamentos, isso pressupõe por si só, irmãos, que o nome de Deus ele haveria de ser utilizado. Portanto, fazer juramentos no nome de Deus não constitui por si só um pecado. É por isso, por exemplo, que eu disse no início, que Jesus não estava condenando o nosso ato de proferirmos juramentos solenes em quaisquer circunstâncias, mas ele estava proibindo e condenando um tipo específico de juramentos. A própria lei de Deus nos 10 mandamentos já pressupõe que o nome de Deus haveria de ser usado. Contudo, é preciso critério, cuidado, reverência, consideração detida a respeito do uso que se faz do nome de Deus. Por quê? Porque existe tempo e existe lugar para que nós chamamos a Deus como testemunha de nossas afirmações ou de nossas promessas. Nós não devemos fazer isso de forma leviana. Nós não devemos fazer esses juramentos de qualquer maneira. Nós não devemos invocar o nome de Deus ou o próprio Deus como testemunha de promessas que nós consideramos promessas que podemos violar, de juramentos que nós fazemos que nós não pretendemos cumprir. Por quê? Porque fazer isso implica em uma resposta da parte de Deus contra aquele que o faz de maneira leviana, contra aquele que não usa ou não faz o devido uso do nome de nosso Senhor Deus soberano. Então, irmãos, nós não devemos jurar falsamente, né, e profanarmos o nome de Deus. Entretanto, o texto que nós lemos da confissão, no primeiro parágrafo aí,
diz que nós podemos pedir a Deus que nos julgue segundo a verdade ou a falsidade daquilo que juramos. É preciso cuidado ao fazer juramentos usando o nome de Deus. Cuidado para que nós não venhamos a profanar o nome de Deus, mas nós podemos e devemos pedir a Deus que nos julgue segundo a verdade ou falsidade daquilo o que juramos. Vamos considerar alguns exemplos disso. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de número 6, versículos de número 22 e 23. 2 Crônicas, capítulo 6, versos 22 e 23. Então, o que é que Salomão está nos ensinando aí que nós estamos a fazer quando nós juramos pelo nome de Deus? Ele está nos mostrando que quando nós juramos em nome de Deus, nós estamos pedindo a Deus que justifique a nós e a nossa honestidade. Nós devemos pedir a Deus para que nos julgue segundo a verdade ou a falsidade de nossas palavras. Abra sua Bíblia também na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 23. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Veja só, Paulo estava enfrentando uma série de circunstâncias difíceis na relação dele com os crentes em Corinto. Estava sendo difamado, ele já havia tido a sua autoridade questionada por alguns líderes dentro daquela comunidade. E agora, em específico, algumas pessoas dentro daquela igreja, alguns impertinentes ali, estavam questionando as motivações do apóstolo Paulo na relação que ele tinha com aquela igreja. E o que é que o apóstolo Paulo faz aqui, no texto que a Ana Rita leu para nós? Ele recorre a um juramento para poder atestar a sua honestidade e a veracidade das suas palavras. E ele chama Deus como sua testemunha. Testemunha de que suas palavras elas eram verdadeiras. Ele chama a Deus como testemunha contra si mesmo, sob o risco de que, se ele estivesse mentindo, isso significaria um problema enorme para ele. E o que é que ele está falando aí? Que ele não havia evitado o contato com os irmãos de Corinto, senão por misericórdia, por cuidado. Não era por negligência, animosidade, raiva, algum problema que ele tivesse com a igreja, e era aquilo do qual o estavam acusando, de que ele havia ficado um tempo sem se comunicar, sem se relacionar com aqueles irmãos, sem dar notícia a eles, porque ele estava brigado, estava de bico para os irmãos. E Paulo está falando assim, não, foi por uma questão de cuidado, de misericórdia, que eu eu evitei o contato com vocês por algum tempo. Então, o texto da confissão nos mostra que nós devemos invocar a presença de Deus como testemunha para justificar aquilo que nós falamos segundo a verdade ou falsidade daquilo que nós juramos. O que mais nós vimos no texto que nós lemos, já agora no segundo parágrafo, e essa é a segunda lição que eu disse que nós aprendemos com essa lição, é que nós somente devemos jurar pelo nome de Deus e nenhum outro. Nós não devemos jurar pelo nome de quaisquer outras pessoas ou coisas que não sejam Deus, pelo simples fato de que o único que é o Deus verdadeiro é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que sonda corações,
o Deus que irá julgar os povos segundo suas mentiras, falácias, seus juramentos negligentes e levianos. É o único Deus que é verdadeiro, que tem condições de julgar as nossas motivações e julgar o teor das palavras que nós juramos ou que nós prometemos. Nós devemos jurar somente pelo nome de Deus. Abra aí a sua Bíblia em Deuteronômio 6, versículo de número 13. Somente, então, pelo nome de Deus é que nós devemos jurar. Contudo, o que o texto da confissão nos lembra, e isso deve chamar a nossa atenção, irmãos, para que a gente faça isso com diligência, com devido cuidado, este ato de jurar pelo nome de Deus, como nós já vimos, ele constitui um ato solene. E é um ato tão solene que nós deveríamos pensar seriamente em nossas motivações quando nós sequer cogitamos fazer algum juramento em o nome de Deus. Nós devíamos julgar nossas intenções, as ações que nós pretendemos, julgar a seriedade das palavras que nós desejamos proferir. Nós precisamos nos aproximar deste momento de juramento solene com santo temor e reverência. É o que o texto da confissão de fé nos diz. É preciso cuidado, irmãos. Esses juramentos que nós fazemos como um ato solene, em que nós invocamos o próprio Deus como testemunha de nossas palavras, eles não podem ser feitos de qualquer maneira. Do contrário, nós estamos simplesmente ajuntando juízo para nós mesmos. É preciso uma consideração muito séria a respeito do que momentos dessa natureza representam. E a gente precisa ser muito franco, irmãos. Franco para poder afirmar, atestar que nós não somos muito bons nesse negócio de reverência e de pensar com muito cuidado no tipo de juramento que nós fazemos. A nossa tendência, e isso por causa do pecado do nosso coração, é a tendência a falarmos as coisas de maneira impensada, a tratarmos atos solenes como coisas corriqueiras, ordinárias e sem valor ou importância de fato. Olha, a gente citou como exemplo, por exemplo, de juramento no contexto do culto público, a pública profissão de fé. Olha, há um risco muito grande, irmãos, de que a gente olhe para esse ato não como um ato solene que envolve profundo temor e reverência diante de Deus, porque é um juramento que se faz em nome de Deus, mas há um sério risco de que a gente tome este ato simplesmente como um dos degraus, né, que nós temos de subir para poder nos tornarmos membro de uma igreja. Então, qual é o procedimento para que eu me torne membro da igreja? O que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma conversa prévia com o pastor. Ei, eu preciso ter uma conversa prévia com o pastor. Preciso frequentar a casa de catecúmenos. Se eu não for batizado, preciso me batizar, né? Preciso entender um pouco de como funciona aqui a vida dessa igreja, como é que esse povo anda com Jesus. E parte desse processo, a parte final desse processo, implica que eu vá à frente da igreja responder algumas perguntas com sim e não, né? Na frente de todo mundo ali. Não é simplesmente isso, irmão. Não é simplesmente isso. E é muito possível que na experiência de muitos de nós, de muitos crentes, com muita facilidade, a gente volte atrás naquelas coisas que nós afirmamos aqui quando fizemos a nossa pública profissão de fé. Nós questionemos, por exemplo, a autoridade, a inerrância, a infalibilidade das Escrituras. Nós não nos atenhamos aos compromissos que nós assumimos com a comunidade de sustentar a igreja, de abençoá-la com os recursos que o Senhor nos confiou, como seus mordomos e administradores.
Mas a gente afirma essas coisas aqui, solenemente. Tem uma série de pessoas agora Tem uma série de pessoas agora, irmãos, que recorrem à justiça comum para poder se queixar de situações indesejadas que eles vivenciaram em uma igreja, né? E eu não estou aqui eximindo todas as igrejas de suas responsabilidades, de serem bons representantes de Deus no cuidado com os membros de suas comunidades. A gente sabe que tem lideranças que são muito abusivas, autoritárias, que não cumprem bem o seu papel, vão prestar contas ao Senhor. Mas tem aquelas pessoas que, por exemplo, isso é algo que tem acontecido. Eu me lembro que nós tivemos um módulo no seminário com um presbítero que já escreveu, e ele é um presbítero, ele é funcionário público, trabalha, né, nessa área aí do direito, assim, com muito conhecimento e produziu muito material sobre algumas circunstâncias que a igreja tem enfrentado atualmente, e ele falava com a gente sobre uma série de riscos que nós temos em nossas igrejas hoje, ao não nos resguardarmos do tipo de relação que a gente estabelece com os membros. Então, por exemplo, você vai disciplinar eclesiasticamente um membro faltoso, que não aceitou a correção amorosa, que depois de ter sido tentado tratar a causa dele de maneira suasória, para que ele fosse chamado ao arrependimento, aquele irmão, ele persistiu no pecado dele, continuou, e aí a igreja tem que tomar uma medida disciplinar. Aí a igreja disciplina essa pessoa. Aí essa pessoa contrata um advogado, entra na justiça e fala assim, olha, eles me expuseram a uma situação vexatória. Mas você disse aqui na frente que iria se sujeitar à autoridade da igreja. Aí esse irmão, que era um presbítero, que nos deu aula lá, falava, né, sobre os cuidados que nós devemos ter juridicamente. Nós temos que agora formular termos, pedir às pessoas para que assinem quando vão se tornar. E ele foi falando tanta coisa, eu falei assim, gente, 4 anos de teologia não é suficiente, eu preciso fazer direito agora, eu vou abandonar o ministério. Eu pensei comigo, eu falei assim, não, eu achei que era meu negócio é estudar teologia, eu não sei se eu sirvo para alguma outra coisa, e agora do jeito que ele está falando, eu vou precisar virar um advogado, me formar em direito, porque senão a coisa vai ficar feia. Porque ele pintou um quadro assim terrível. E, gente, são coisas que estão acontecendo. Sabe por quê? Porque nós desprezamos a solenidade dos juramentos e compromissos que assumimos. Nossas palavras são palavras vazias. Vazias de integralidade, veracidade, significado. Nossos compromissos são dúbios. É preciso cuidado, irmãos. Nós não somos bons nessa coisa de jurar em nome de Deus de forma verdadeira e honesta. Isso por causa do pecado do nosso coração. E esse era um pecado do povo de Deus na antiguidade. Abra aí a sua Bíblia em Jeremias, capítulo de número 5, versículo de número 7. Veja só, palavra de Deus através do profeta Jeremias a respeito da situação do povo de Deus naquela circunstância específica. Qual é o pecado do qual eles são acusados? Eles são acusados de jurar pelos nomes daqueles que não são Deus. Seus juramentos eram juramentos falsos. Seus compromissos eram compromissos duvidosos. E o próprio Deus está os acusando aqui.
E esse é um erro que nós ainda podemos cometer. Não só o povo de Deus na antiga aliança. Também nós. Também nós podemos estar a assumir compromissos duvidosos ou que nós julgamos serem compromissos violáveis diante de Deus. E nós podemos estar fazendo isso, irmãos, em o nome santo, fazendo uso indevido do nome de Deus. Mas há um outro erro que diz respeito a isso que eu estou falando. Há um outro erro que, na maioria dos casos, nós cometemos, que é o erro de usarmos o nome de Deus com muita facilidade, sem reflexão. Não é? A gente usa o nome de Deus de qualquer maneira, como mera expressão, para dar algum significado ou algum peso às nossas palavras. As pessoas frequentemente, e o texto da Confissão de Fé nos alerta para isso, elas frequentemente juram, veja aí o que diz a terceira linha ali do parágrafo, elas juram falsa ou temerariamente por este glorioso e tremendo nome. Constantemente nós estamos a fazer uso indevido do nome de Deus para poder dar algum sentido e peso às coisas que nós falamos ou dizemos. E é preciso cuidado com isso. Jesus Cristo, no texto que nós lemos do Sermão do Monte, e também Tiago, nos lembraram que nós deveríamos ser cuidadosos. A gente não deve ser apressado ao fazer juramentos. A gente tem que tomar cuidado com a precipitação com a qual nós fazemos juramentos. A gente fala, tornou-se quase que uma expressão popular, né? Isso não é coisa que é dito só por cristãos, não. Isso é dito por pessoas ímpias também, né? Às vezes a gente está falando sobre algum assunto, contando um caso, e para poder atestar a veracidade daquilo que a gente está falando, senão diante de Deus eu estou falando isso, né? E a gente faz isso de forma tão automática, tão mecânica, né? Porque tornou-se tão comum e banal para nós. Mas a Escritura ensina a gente que a gente deve tomar muito cuidado. Nós não devemos ser precipitados ao fazermos juramentos. Jesus, ele nos ensinou, assim como também Tiago, que o nosso sim precisa ser sim e o nosso não precisa ser não. E em que contexto é que Jesus está dizendo isso? No contexto que eu já afirmei aos irmãos no início aqui do nosso estudo. Na tradição judaica, os religiosos e líderes religiosos do tempo de Jesus acreditavam que você podia fazer uma série de juramentos que seriam, segundo eles, juramentos passíveis de violação. Eles poderiam ali fazer promessas que eles voltassem atrás nela, contanto que não a fizessem no nome de Deus. Então juravam por si mesmos, por qualquer outra coisa. E Jesus estava dizendo, não, parem de jurar precipitadamente. Parem de fazer promessas que vocês não vão cumprir. Seja a palavra de vocês verdadeira. Basta isso. E veja só, irmãos. Todas as vezes, quase todas as vezes, normalmente, né, em que nós vimos hoje em dia, nós ouvimos alguém acrescentar um eu juro, né, alguém dar um peso de juramento a alguma frase, normalmente nós ouvimos esse tipo de expressão, e isso significa um atestado da falta de credibilidade daquilo que a pessoa está falando. No uso comum que nós fazemos de expressões como essas, por exemplo. Quando alguém quer reafirmar alguma coisa, dar peso às suas palavras, ela fala que ela jura, né? Mas normalmente, hoje em dia, quando as pessoas juram alguma coisa, isso não aumenta a credibilidade do que elas estão falando, não. Isso só mostra que tem algum problema na história que essa pessoa está contando. Tem alguma coisa de errado naquilo que ela está falando. Muitas vezes, isso sugere até mesmo algum tipo de inverdade ou de maldade em andamento. Vocês já ouviram? Fofoca. Não é?
uma pessoa contando uma fofoca e jurando que aquilo era verdade. E aí passa um tempo, você descobre que a história não era bem aquela, que a coisa já tinha sido um pouquinho floreada, maquiada ali. Então as pessoas fazem uso de expressões como essa para dar maior peso de credibilidade às suas palavras, mas na verdade o que isso revela é o uso leviano que nós fazemos da palavra, dos juramentos. Na maioria das experiências que nós vivemos, irmãos, em sociedade, com outras pessoas, nós vemos o quanto a palavra, com o passar do tempo, ela perdeu o seu valor e o seu peso. É por isso que as pessoas hoje elas vivem cercadas, né, rodeadas de advogado, dependendo da área em que eles atuam. Porque só a sua palavra não basta, não é? Só compromissos verbais não bastam. Mas olha, Jesus está dizendo e nos ensinando, e a palavra de Deus nos ensina que como cristãos, nossa palavra deve ser verdadeira, integral, não regada de falsidade. E para que a gente não incorra no erro ou no pecado de jurar falsamente, é preciso pensar, cuidado, você não precisa jurar o tempo inteiro. Pare de fazer promessas que você não pretende cumprir. Pare de assumir compromissos que você não pretende cumprir com eles. Reflita. Faça considerações. Gaste tempo. Experimente falar alguns nãos. Quando algumas pessoas pedem algumas coisas a vocês que você não pretende fazer, né? Isso é muito comum na cultura do brasileiro. Sabe, irmãos? E alguns de nós, às vezes, até estranham como em outros contextos as pessoas lidam com coisas banais aqui. Isso aqui é um exemplo muito banal, né? Nós temos o costume, por exemplo, de falar assim: conheceu uma pessoa aqui na igreja, a mocidade teve acampamento recentemente. Aí tem um jovem lá começando a frequentar a igreja, por exemplo, estou dando um exemplo hipotético. E a gente conhece o cara ali pela primeira vez, tem ali as primeiras impressões. Aí, né, como forma, pra gente isso é educação, né? A gente fala, fulano, mas vamos marcar lá em casa, um dia desse aí. Vai nada, você não tá pretendendo marcar nada na sua casa, você não tá com plano de chamar essa pessoa pra ir lá, e toda vez que você encontra a pessoa, vamos marcar. Aí se por isso é um lado, né? Mas tem um outro lado, se por um acaso, esse indivíduo de fato resolve se programar pra chamar essa pessoa pra ir lá, rapaz, não, eu vou, se der eu vou dar uma passada lá. Já é uma dificuldade de falar não, gente. Não vou. Quando eu morei fora, eu tive muita experiência com portugueses, né? E o europeu, ele é mais frião, assim. E o português, você falava com eles, fulano, vamos fazer alguma coisa tal dia, ele virava pra você e falava assim, não. Só que o brasileiro olha pra isso e fala assim, nossa, que falta de educação, né? Não, irmão, aí ele não tá pretendendo ir, por que ele vai falar com você que vai? Talvez, quem sabe, se der eu apareço. Né? Gente, você vê como em coisas banais a gente compromete o peso, a credibilidade das palavras que nós falamos. Por quê? Porque pra gente tem coisas que você pode violar. Tem promessas que você não precisa cumprir. Tem compromissos que você assume que você pode virar as costas para ele. Isso acontece em circunstâncias banais como essas que eu estou refletindo sobre elas com os irmãos aqui, mas acontece quando, por exemplo, nós pensamos em juramentos legais, como no caso do matrimônio, do casamento. A quantidade de divórcios, de gente rompendo com os compromissos que foram firmados, diante de autoridades legais e diante muitas vezes do povo de Deus e do próprio Deus como testemunha. Juraram em nome de Deus cumprir os seus votos, mas agora o casamento não está bom, vamos terminar, né? Poxa vida, a coisa não era bem o que eu imaginava. Só que nós somos, irmãos, chamados a um tipo de compromisso com a veracidade das palavras que nós proferimos, mesmo sob pena de prejuízo próprio. Lembrem-se que Jesus, diante de Pôncio Pilatos,
jurou em o nome de Deus, sabendo que aquilo podia acarretar em morte para ele. É assim que nós tratamos as palavras e os juramentos, irmãos. Quando a gente vê que a coisa pode dar ruim para a gente não volta atrás, não. A gente assume o prejuízo. A gente sofre o dano. Ah, poxa, as coisas não eram bem como eu imaginava. Mas eu vou manter a minha palavra. Eu vou manter a minha palavra. É preciso cuidado, irmãos. A Bíblia tem duras palavras para aqueles que juram levianamente ou para aqueles que tomam o nome de Deus em vão. Nós precisamos considerar essas advertências. Embora alguns cristãos eles se concentrem em passagens que proíbam esse juramento leviano, um juramento desleixado, os autores da confissão, aqui nesse parágrafo que nós lemos, eles destacam o seguinte, eles dizem: em assuntos de gravidade e importância, o juramento é autorizado pela palavra de Deus, tanto sob o Novo Testamento como sob o Velho. O que eles estão fazendo aqui? Eles estão atestando a legitimidade de que se faça juramentos. O fato de muitas pessoas jurarem levianamente não significa que o fazer juramentos em si mesmo constitui o mal. Significa que nós devemos ser cuidadosos ao fazê-lo. Por exemplo, no Novo Testamento, Hebreus 6, verso 16, o autor aos Hebreus aí compreende que juramentos são uma coisa normal e são uma coisa boa. Quem encontrar aí pode abrir para a gente. Hebreus 6, 16. Então, você vê que o autor aos Hebreus não demoniza os juramentos em si mesmos. O ato de fazer juramentos é algo bom, se for fruto de reflexão, se as palavras forem verdadeiras, integrais, né? Se não for um compromisso dúbio. Vamos ver o texto também do Antigo Testamento. Isaías 65:16. Uma das referências que nós podemos tomar como exemplo no Antigo Testamento. Isaías 65:16. Então vejam só, nós temos mais uma prova, agora no Antigo Testamento, de como juramentos verdadeiros são legítimos. Por isso que no final aí do texto do segundo parágrafo, é dito que quando houver um juramento exigido por uma autoridade legal, ele deve ser prestado com referência a tais assuntos. Então, por exemplo, no contexto diante de uma autoridade legal, num casamento, né? Quando você tem lá de casar no cartório, ou em juízo em determinadas circunstâncias, não há por que ter medo de jurar, não. Mas não jure levianamente. Suas palavras precisam ser verdadeiras. Precisam ser verdadeiras. Precisa ser um juramento lícito. E tem algumas lições que eu quero rapidamente refletir sobre elas com os irmãos aqui, nesses parágrafos que nós lemos. A primeira lição, nós já falamos um pouco a respeito disso, mas eu quero reafirmá-la aqui em caráter de um resumo para que nós concluamos o nosso estudo. A primeira implicação prática para nós aqui é o chamado que esses parágrafos fazem a nossa atenção para a Escritura quanto ao tipo de reverência, uma reverência profunda, que nós devemos ter em relação ao nome
de Deus. E o que isso inclui? Inclui evitar o uso leviano do nome de Deus, mesmo nessas expressões cotidianas. A gente faz isso regularmente. Eu faço, tá, irmãos? É preciso cuidado. Por quê? Porque tornou-se um dito popular, né? Uma expressão comum. Então, se você não toma o devido cuidado, você está simplesmente replicando aquelas coisas ali de forma mecânica e refletida. É preciso cuidado. Nós devemos evitar o uso leviano do nome de Deus, porque expressões como essas, elas tendem a banalizar a santidade do nome de Deus, né? Nós devemos também cultivar um temor reverente, irmãos, quando nós falamos de Deus ou quando nós falamos em nome de Deus, especialmente em situações formais como essas que são destacadas aí no final do parágrafo 2. Os testemunhos públicos que nós fazemos diante de autoridades legais ou os testemunhos religiosos, os juramentos religiosos que nós fazemos chamando Deus como testemunha de nossos juramentos. É preciso um temor reverente. O crente sempre, irmãos, deve ser instruído a vigiar no tipo de linguagem que ele usa, em como ele profere as suas palavras, não só em contextos formais, mas mesmo em contextos mais informais. Nós precisamos ser cuidadosos no falar, porque uma vida piedosa, irmãos, ela é refletida num falar piedoso. Nossas palavras devem refletir as nossas ações. O que a Escritura nos adverte? A boca fala do que o coração está cheio. Então, se aquilo que nós falamos profana o nome de Deus, se aquilo que nós falamos está recheado de inverdades, impropérios, de leviandade, é preciso então fazer uma análise do coração. É preciso um autoexame. Nós precisamos ser cuidadosos, precisamos vigiar a nossa fala. A segunda implicação é que a nossa fala, essa fala que nós devemos vigiar, ela precisa ser uma fala íntegra. O que nós vemos aqui nos leva a considerar o princípio de veracidade e integridade das nossas palavras. Jesus e Tiago nos ensinaram que o nosso sim deve ser sim e o nosso não deve ser não. Nossas palavras precisam ser confiáveis, irmãos. A gente não tem que ficar acrescentando expressões populares que remetem a algum tipo de juramento àquilo que nós falamos. Porque quando falamos, devemos falar com verdade. Sim, sim. Quando sim, sim. Quando não, não. O uso frequente de juramentos informais normalmente indica, nós vimos aqui e pensamos sobre isso, falta de credibilidade. O uso frequente de juramentos informais, ele normalmente marca esse tipo de falta de confiança nas palavras de uma pessoa. Nós precisamos falar com verdade. Nós devemos ser ensinados a cultivar uma reputação de veracidade. A nossa palavra, como cristãos, irmãos, ela tem que ser suficiente. Ela tem que ser suficiente no nosso trato uns com os outros. Os compromissos que nós assumimos precisam ser cumpridos. Aquelas coisas que nós prometemos precisam ser cumpridas. Os juramentos que nós fazemos, eles precisam ser levados a cabo. Porque nós não devemos fazer um uso irrefletido e leviano das palavras. Nossas palavras precisam ser verdadeiras e íntegras. Em terceiro lugar, nós vimos que o juramento ele é um elemento ocasional de culto. Em essência, ele constitui um ato de culto, um ato de adoração, porque existem aqueles juramentos em que nós fazemos em que nós invocamos Deus como testemunha de nossas palavras. Portanto, nós devemos tratar qualquer juramento, qualquer voto ou promessa que nós fazemos diante de Deus com a devida reverência e solenidade. Não existem juramentos violáveis.
não existem para nós promessas que possam ser quebradas. Se nossas palavras são palavras verdadeiras, são palavras marcadas por veracidade e integridade, então isso implica necessariamente, quando fazemos juramentos, quando prometemos coisas, nós fazemos isso com devida reverência e como um ato solene de adoração a Deus. Porque é somente pelo nome do Senhor que se deve jurar. Ele é a nossa testemunha. Ele é aquele a quem nós invocamos para justificar as nossas palavras. Reverência e solenidade. Em último lugar, nós temos aqui uma advertência contra juramentos falsos ou juramentos temerários. A Bíblia condena, e nós vimos isso claramente, os juramentos que são feitos de forma precipitada. Então, jurar sem intenção séria de cumprir, usar juramento para enganar pessoas, para ludibriar, para impressionar, para manipular situações e pessoas, fazer promessas que estão além do nosso alcance de cumprimento. Todas essas coisas são condenáveis diante de Deus. Nós devemos considerar os perigos, irmãos, espirituais e morais de fazermos juramentos levianos. Nós devemos nos lembrar que Deus é um juiz justo e, como ele diz nos 10 mandamentos, ele não inocenta aquele que usa o seu nome em vão. Se o juramento legítimo e lícito é aquele que se faz única e somente pelo nome de Deus, cuidado ao jurar, porque Deus não inocenta aquele que usa o seu nome em vão.